Olá, tudo bom? O pessoal está chegando, boa noite. Olá, Caroline. Pode ir entrando, aguardando aí, Caroline. Boa noite. Quem tem animalzinho já pode dizer até o nome do animalzinho que tem. Quem tem animal pode colocar o nome do seu animal. Vamos aguardando só a Caroline entrar para a gente começar aí, Munira. Munira teria muitos nomes para colocar. Oi, conseguimos. Estava demorando hoje porque eu tinha posto o celular e não reparei que estava fora do ar. Eu Então, vi. tudo bom? Tudo Boa bem. noite. Eu já pedi para colocarem o nome dos animaizinhos aí. Quem tem animalzinho para colocar o nome. Ivani, eu sei que tem a cachorra dela. Pode botar o nome da sua cachorrinha, Ivani. Boa noite. Hoje é para a gente se distrair aí com os ensinamentos da Caroline. Vamos lá. Puca. Vamos lá, Puca. Uca é o nome da cachorrinha dela? Da Ferhelme. Ferrelme, eu não sei quem é. Ferrelme, boa noite. Então, para quem eu conheço. Ah, tem 16, Caro... Munira, você tem 16 cachorros e 2 gatos. E antigamente diziam que os gatos não conviviam bem com os cachorrinhos. No entanto, olha aí, um prazer, você que é amiga da Sandra. Mas é para a gente ver que agora até os animais de outra Ah, espécie, de outra raça, estão juntos, né? A Lourdes verdade. também. Ó, tem aí a Pri. Ih, tem um monte. Doris. Doris não tem cachorrinho, não. Essa é da Talvez a Sandra. mãe dela tenha cachorro, mas ela não. Então, para quem não nos conhece, eu vou me apresentar e depois a Caroline vai se apresentar. Eu sou instrutora de Theta Healing e no Theta Healing nós também, desde o primeiro curso, nós já começamos a lidar com o eu superior do animal, com o criador de tudo que é. Então, é um tema que está sempre conosco, né? E a Caroline agora vai falar da experiência dela como formanda em medicina veterinária e os cães e o Tata Healing. Então, agora é a sua vez, Caroline. Se apresenta para ela, todos. Boa noite a todos. Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, a você, Sueli, pelo convite, e agradecer também a todos que estão entrando aí e que vão agora assistir e aprender um pouquinho mais sobre o Teta Healing com os animais. Então, como a Sueli falou, meu nome é Caroline Klug, eu sou formanda em medicina veterinária, me formo esse ano e estudo e pratico já o Theta Healing há 7 anos, né? Então, quando eu iniciei o Theta Healing, eu já comecei a praticar com pessoas e com os meus animais. E depois, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei já no primeiro ano a praticar, a fazer a técnica do Theta Healing lá no ambulatório de acupuntura
com a professora Maria Aparecida, que é ela que tem ela que iniciou com as técnicas de medicina integrativa na universidade. Então, ela me convidou para que eu fosse fazendo esses atendimentos com os animais lá. E desde então, a gente atende semanalmente vários animais com a técnica e nós temos muitos resultados assim diários, resultados que o tutor já nos apresenta no próprio dia do atendimento. Então é bem interessante essa técnica, essa aplicação para a gente tratar tanto o animal quanto o tutor também. Isso é muito importante, né? Porque às vezes os tutores acham que eles têm que tratar o animal. O animal está passando mal, o animal tem isso, o animal tem aquilo, e eles não veem essa relação. E como é que você trabalha lá na faculdade, nos seus atendimentos, essa relação do sentir do animal com o que o tutor às vezes nem percebe que ele está sentindo? Uhum. Então, na verdade, assim, Sueli, eu gostaria de falar, para quem não é da área, também gostaria de falar o que acontece com os animais. Existe um conceito, um pré-conceito, vamos dizer assim, de que os animais não têm consciência. Então, na verdade, não é isso. Antes de tudo, eu vou explicar só para que essas pessoas que não são da área entendam o contexto que a gente vai falar, né? Então, o que que acontece? Os animais, eles são dotados da senciência. O que seria isso? Eles têm consciência de tudo que acontece ao redor deles. Então, eles têm consciência tanto do ambiente que eles estão imersos, né? Têm consciência das dores, dos sentimentos, do medo, da ansiedade. E tudo isso que o tutor traz para casa, na verdade, esses animais estão sujeitos a sentir todas essas sensações do tutor, né, que acaba passando para eles. Então eles entram numa sintonia, numa frequência com o tutor ou com a família toda, de forma que aí eles começam a apresentar os mesmos comportamentos, os mesmos problemas, muitas vezes emocionais e também físicos, que o tutor acaba apresentando, né? Só que isso é uma questão que a gente, como terapeuta, tem que ir buscando e tem que ir perguntando para o tutor, porque muitas vezes ele não se dá conta disso. Então, aí você vai perguntando em que momento que o animal se sente de tal maneira, em que momento se o tutor também tem aquela sensação, e aí você vai correlacionando eles para poder descobrir, poder trazer realmente vamos dizer assim, a consciência para o tutor de que aquele animal está sofrendo aquilo por influência dele. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. E outra coisa que eu estava me lembrando, né, que eu acho que seria interessante, porque nem todo mundo sabe, por que que houve essa mudança de nome dono agora para tutor? Uhum. A questão é mais assim, vamos dizer, para que a pessoa também tome consciência do que é o tutor. O tutor, ele cuida do animal, ele, como o próprio nome diz, né? Então, ele está cuidando, ele pode ser uma pessoa que está cuidando momentaneamente ou por toda a vida do animal. Então, antigamente as pessoas chamavam de dono ou proprietário, né? Então, a palavra proprietário designa que ele pode fazer qualquer coisa com aquele animal, com aquela coisa, né? E o tutor, na verdade, ele está tendo essa função. Então, ele cuida, ele dá comida, ele dá água, ele leva ao médico e todas as outras funções que um tutor faz até com uma criança, com uma pessoa, né? E com o animal também. Quer dizer, que deixa bem claro, né, que o tutor, o dono, ele pode se achar no direito até de maltratar um animal, e que o tutor, ele já tem que tomar consciência, né, de que ele não é o absoluto sobre um animal, que ele precisa de respeito, que ele precisa cuidar respeitosamente, né? Outra coisa que eu estava me lembrando é o seguinte: antigamente tinha, não sei se é verdade, se é mentira ou é verdade isso, tá?
que aquele que cuida do animal é que é o verdadeiro tutor, né? Porque os pais, às vezes, vão lá e compram o animal para uma criança. Mas o animal, ele se liga mais naquele que dá comida ou naquele que é dito tutor dele? Isso. Ele se liga naquele que está cuidando dele, né? Então, que nem você falou, ele compra para uma pessoa, mas muitas vezes ele não tem afinidade, ele não pega, não entra na frequência daquela pessoa, né? Muitas vezes a gente até fala que o animal é que escolhe o tutor. Então, você pode ter um animal dentro de casa, mas ele sempre vai se dar melhor com uma pessoa, ou ele segue a pessoa pela casa mais do que outras pessoas. Isso é por afinidade, muitas vezes por sintonia, e às vezes também vamos dizer assim, por problemas que também a pessoa passou e o animal também passou. Então, eles acabam se atraindo dessa forma. Muito interessante isso. Então, a mentira é que ele segue aquele que dá comida e água, ele segue pela energia, então. Isso, pela energia, pela afinidade mesmo, sintonia, frequência, né? Que acaba desenvolvendo com esse tutor. Ah, que interessante. Não, eu vou É, sugerir então agora às pessoas que fechem os olhos quem tem animal ou quem já teve animal, porque algumas pessoas podem não ter animais, né, mas já tiveram, até em criança. E fechando os olhos, lembrando de assim do animal, imaginar uma correntinha de corações do seu próprio coração até o coração de quem tem mar de um animal vai ter que fazer várias vezes a um animal e ver se essa correntinha está rompida ou se esses coraçõezinhos estão chegando até o animal e voltando. E depois escrevam aqui, quem tiver principalmente as correntinhas rompidas. Outra coisa que você me falou que eu achei muito interessante numa conversa é sobre a consciência uhum, sim. animal e pessoa, tutor, né? Como é que Uhum. você vê isso em termos de atendimento, tutor e animal lá na sua experiência? Isso é uma outra questão que eu gostaria de comentar também, para que as pessoas entendam esse contexto, né? Tem uma médica veterinária, a doutora Irvênia Prada, ela é neurologista, anatomista, ela é pesquisadora e filósofa em relação a essa questão da consciência dos animais, em relação também à alma e o espírito dos animais. Então, ela comprova, através de literaturas, que os animais têm alma e que os animais têm espírito, e por isso, também já falada a questão da consciência, né? Então, o que acontece? O animal, ele realmente ele está consciente daquilo que está acontecendo com ele e ele tem um aprendizado para desenvolver, porque o que ela justifica? Que ele está dentro de uma escala evolutiva e por isso ele tem essa missão de conviver com o ser humano e dentro dessa escala evolutiva ele vai aprendendo tudo aquilo que o tutor ensina para ele e tanto os aprendizados benéficos como também as doenças também fazem parte dessa escala evolutiva do animal. Então, ele vai dentro desse aprendizado, ele vai evoluindo o seu espírito, né? E levando com ele para ele crescer dentro dessa escala. Então, essa é uma grande importância, assim, de ter essa consciência, para que daí você possa, por exemplo, o tutor chega lá para a gente, lá no ambulatório, muitas vezes ele leva o animal para tratar o animal. Então ele chega lá, o meu animal está com tal problema, o meu animal é renal, o meu animal é cardíaco, e aí você vai investigando e correndo atrás, perguntando para o tutor, né? E você acaba chegando à conclusão que o tutor também desenvolve determinadas doenças que estão ligadas àquilo que o animal tem. Então, e muitas vezes acontece também essa questão da família, de ser uma doença, vamos dizer assim, hereditária, que o avô sofria do coração, a mãe sofria do coração, a avó sofria e o animal também às vezes sofre do coração. Então, porque ele acaba captando toda aquela frequência que a família
tem em relação às gerações que já se repetiram as doenças. E aí, nesse caso, eu falei da doença cardíaca, mas tem também o câncer, né? Que acontece bastante, doença renal também. Então, você começa a entrevistar o tutor e começa a perceber essas relações, né? E outra coisa também, no caso de animais que são resgatados, que são vindos de abandono, de maus tratos também, você começa a perceber que aquilo que eu falei, a relação entre o tutor e o animal ali, que os dois podem ter passado pela mesma situação, às vezes um abandono de pai, um abandono de Parece que mãe. você congelou. Oi? Congelou. Os dois. Voltou agora? Voltou. Quando você estava falando sobre os dois que o animal tinha passado por maltrato. Isso. Então, os dois podem ter passado pela mesma sensação. Ou tanto o tutor quanto o animal podem ter passado pelo abandono. Então, o tutor, por exemplo, um abandono de mãe, ou de pai, ou de cônjuge também. E aí, esse animal acaba vindo para a vida desse tutor naquele momento que ele sofreu aquela situação. E aí, quando você começa a investigar, você vê que os dois são muito afins. Então, aí o que que você vai fazer? Como terapeuta, após essa investigação, após todo esse histórico, você começa a fazer as limpezas tanto no tutor quanto no animal, para que os dois consigam, né, para que o tutor se dê conta disso, para que os dois consigam limpar essa questão na vida deles. Tá. E você, quando fala em limpar, porque tem gente aqui que eu acho que não sabe o que é o Teta Healing, como é que você utiliza, né? Então, como é que seria essa limpeza? Porque não é um banho, porque podem fazer uma ligação de banho, dar um banho no animal. Até era bom que desse um banho de luz violeta, um banho de uma outra coisa, assim, mais para limpar a energia do pelinho dele, né? Mas o Sim, que sim. seria, como é que você utiliza o Teta Healing para fazer essas limpezas? Isso. Então, assim, para quem não conhece o Theta Healing, é uma técnica baseada na limpeza de crenças, de medos, de traumas, né? Que as pessoas passaram, e no caso que a gente está falando aqui, os animais também. E porque isso vem ao longo da vida das pessoas, a gente vem juntando crenças, vem passando por medos, e tudo isso fica no nosso subconsciente. Então, ela acaba nos travando, né? São situações que nos travam para as situações do dia a dia. E aí a gente muitas vezes não sabe o que fazer, como lidar com isso para que a gente possa evoluir na nossa vida. Então, o que que nós vamos fazer? Vai fazer através de uma limpeza, entre aspas, né? Do subconsciente, apesar de ser tudo conscientemente, não é nada como uma hipnose, né? Então a pessoa fica acordada, fica respondendo tudo aquilo que ela veio buscar. E no caso, para os animais, Travou outra vez. Para quem não sabe, no Teta Healing nós trabalhamos com o criador de tudo que é. Então, olha só, parou outra vez que você estava falando, tá, aonde que você parou? parou da limpeza do Teta Healing, do subconsciente. Aham. Isso, então a gente vai fazer essa limpeza, chamada limpeza do subconsciente, mas é tudo de forma consciente, não é? A pessoa não fica hipnotizada nem nada, e o tutor é quem responde pelo animal, aqui no caso, na terra, né? Vamos dizer assim. E aí o tutor é quem autoriza que seja feita essa modificação de crenças, essa limpeza dos medos e dos traumas, bem como acontece com pai e mãe quando autoriza a limpeza e toda essa modificação nos bebês de colo, nas crianças de colo. Então, é ele quem está respondendo como se fosse um pai e uma mãe para o animal também. E aí, Ah, não pergunta ao eu superior do sim, sim, animal? isso que eu ia comentar agora. A gente pergunta, antes de perguntar para o tutor, pergunta para o eu superior. O eu superior é como se fosse um anjo da guarda, né, entre aspas, que está respondendo no universo por aquele animal.
Então, ele cuida do animal e ele responde, responde entre aspas, tá? Não fala, né? Mas ele permite, ele dá permissão que a gente faça essas modificações para que aquele animal, para que aquele espírito daquele animal tenha essa limpeza, tenha essa evolução e possa seguir a sua vida tranquila também. Então, o que a gente faz? O terapeuta, ele pede permissão antes para o eu superior, daí pede permissão para o tutor, e aí, obviamente, se o tutor veio buscar aquilo, né, ele vai permitir. Muitas vezes pode acontecer do eu superior não permitir que haja essa purificação, esse tratamento. Então, como que a gente vai perceber? Eu, como terapeuta, eu percebo muito assim, o animal, quando ele está permissivo, né? Ele fica quietinho ali na mesa, ele deita, ele dorme, então ele está permitindo, e isso significa que o eu superior dele permitiu. E quando não há essa permissão, ele fica muito agitado, ele fica se mexendo, ele fica coçando, ou às vezes ele foge, sai do ambiente, né? E aí você vai fazendo com que ele vá, ou vai pedindo novamente outras permissões, ou ainda você pede para que isso que você está fazendo, essas purificações e limpezas, pede para enviar para o eu superior, e aí no momento mais apropriado, que for o correto para aquele animal, que o eu superior então encaminhe para ele, para que ele receba aquilo com graça e leveza e aproveite da melhor maneira, né? Então, Muito interessante essa do animal, assim, você observar essa reação no físico do animal, isso é muito bom. isso. E o que você diria para uma pessoa, o que ela poderia ganhar se ela não fez ainda o curso Theta Healing em relação à relação dela, tutora e animal? Você acha que vale a pena, que é importante ela fazer o curso? Como é que foi para você o antes e depois de você ter feito o curso na relação, mesmo sem ter ido logo para a faculdade, porque vocês têm já muitos animais em casa, né? Então, como é que foi isso para você como experiência? Uhum. O curso, assim, ele me trouxe muito clareamento em vários aspectos, né? Até na época eu não estava cursando medicina veterinária, então eu buscava um propósito de vida maior, nesse momento que eu realizei, que eu fui fazer o curso. E aí, para mim, foi clareando muitas coisas na minha vida foram clareando, e eu consegui, então, buscar, vamos dizer assim, meu propósito de vida e entrei na faculdade. Mas eu já atendia os meus animais em casa, né, com o Theta Healing, então eu via essas pequenas mudanças, na época, sem entender praticamente nada das doenças em si, mas eu tentava entender, tentava compreender exatamente desse comportamento que a gente está falando, né? E, e aí, quando eu entrei na faculdade, já comecei a fazer as aplicações lá, a gente começa a ver diversas modificações ali, como eu comentei lá no começo. Na mesma hora que a gente faz, você já vê o animal com resultado, o tutor já te dá um feedback, então, dizendo que aquilo ali foi muito proveitoso, que o animal já mudou o comportamento ao chegar em casa. Então, no DNA básico, a gente aprende a fazer a limpeza de fragmentos de alma, né? Então, essa limpeza de fragmentos de alma você faz você devolve, né, para o animal todas aquelas questões que ele viveu, todas aquelas cenas, por exemplo, num caso de abandono, você faz uma limpeza astral dessa cena e retorna para ele todas aquelas, vamos dizer assim, o próprio nome já diz, né? Os pedacinhos que ficaram dele lá, que ficaram perdidos e que ele acabou ficando preso àquela cena mentalmente, emocionalmente, e aquilo ele carrega com ele. Então, quando você faz utiliza essa ferramenta do DNA básico, esse animal ele consegue restaurar essa alma dele e com essa restauração ele já muda o comportamento. Então é bem interessante. Inclusive, eu gostaria de citar um dos casos que a gente recebeu lá.
Na verdade, a gente recebia recebia, eu digo recebia porque antes da pandemia, né? Que agora está meio parado, mas nós recebíamos vários animais que sofriam de convulsão, e um dos casos era um pastor alemão, que ele era de um policial, e ele veio com esse histórico de convulsão, né? E ele chegou lá, já estava tomando os anticonvulsivantes e já tinha feito outros tratamentos. Então, o que acontece? Como era um animal de policial, ele recebeu muito treinamento, e o mental dele estava tão atormentado, que ele acabou desenvolvendo esse processo de convulsão. Só que ele, mesmo com o anticonvulsivante, ele não estava conseguindo estabilizar. Então, nós fizemos, no primeiro dia que ele chegou lá, foi feita uma limpeza de fragmentos de alma, e eu não lembro ao certo, mas eu acredito que foi feito também, por serem várias técnicas, né? Foi feita também a acupuntura na primeira sessão. Aí, já após a primeira sessão, ele já começou a diminuir também as convulsões, e depois ele foi diminuindo, aí entrou com outros tratamentos integrativos também, e ele foi diminuindo e acabou melhorando. Depois eu acabei não acompanhando assim mais adiante a evolução do caso, né? Mas o importante também, Sueli, é comentar que, por mais que os tratamentos integrativos tenham eficiência, tenham resultados, em nenhum momento a gente pede que retire o medicamento, que nem no caso dele, ele continuou tomando anticonvulsivante, né? E todos os outros medicamentos que ele tomava. Então, o que acontece? A medicina integrativa, ela integra a medicina convencional, né, com a medicina integrativa. Então, são tratamentos que vão se auxiliar. Isso é bem importante deixar claro. E é muito importante também deixar claro que o Theta Healing procede da mesma forma. Se uma pessoa está sendo tratada já por um outro profissional da saúde, vai continuar. Se está com medicamento, vai continuar, né? Isso. Pode ir melhorando e levando o resultado até aquele profissional diminuir a dosagem, mas é todo muito respeitoso, né? Nós temos que ter muito respeito à medicina, à psicologia e à nossa atividade com o Theta Healing, tanto com a pessoa quanto o animal. Então, eu acho que chegou o momento um pouquinho da gente falar sobre o curso DNA básico, que vai ser essa semana. Quem tiver interesse, é só olhar lá na bio para falar com a Giovana. Na minha bio tem lá todo o link, vocês podem falar, podem saber mais a respeito também, né, do Theta Healing. E é importante que nós possamos entender isso, como o animal e o ser humano, que como vivemos neste planeta, no terceiro plano, segundo Vaiana Stibel, quem trouxe o Theta Healing para o planeta Terra, temos que ter respeito, amorosidade. O trabalho é muito fácil, é muito leve, é rápido, mas é preciso que haja respeito e a partir do amor. Vamos pedir então agora que as pessoas fechem um pouquinho os olhos, principalmente quem tem animal ou já teve, que algumas pessoas entraram depois, né? E imaginem a conexão do seu animal até você e de você até ele, através do coração, como uma correntinha de coraçõezinhos. E vejam se essa corrente está rompida, está forte, ou se ela está inteirinha, porque isso é muito importante, né? Que essa corrente seja sempre a melhor possível. E quem já teve animal, que já está em outra vibração, é importante ver também essa correntinha, porque agora chegou o ponto, quando a Caroline falou
sobre os fragmentos de alma. Às vezes as pessoas ficam sentindo saudades de outras pessoas ou dos seus animaizinhos e não percebem que a ligação permanece, que se esse animalzinho ou uma pessoa já está em outra vibração, que é importante que nós possamos liberar essa energia e liberar em amor incondicional, para que todas aquelas partezinhas em nós ligadas aos animais possa, ou a um ser vivo que está em outra vibração, possa ir até esse animal, e os seus nos animais ou naquelas pessoas que mudaram de vibração, venham para nós também em amor incondicional. Então, respirem, sintam isso, percebam essa mudança, entrando o que é seu e permitindo ir até o animal que mudou para outra vibração, ou outra pessoa, que também esses fragmentinhos possam dessas ligações. Porque a gente acha que só fica preso ao que não valeu a pena, o que é negativo, mas também o positivo a gente fica. E a gente fica toda assim, rompidinho por dentro, pela aura, e a gente está na hora da gente refazer. E quando você respirar e sentir que a corrente agora flui energia para os seus animais nesta vibração ou em outra, e de lá para cá também, das outras pessoas para você, aí dê uma boa inspirada e abra os olhos novamente. E, Caroline, quais são, assim, os downloads, que é uma outra ferramenta, que mais você tem percebido que os animais andam precisando? Principalmente aqueles que sofreram maltratos, né? Quem costuma pegar animais, às vezes, de rua, cuidar deles, né? Uhum. Então, é importante falar, Sueli, que muitas vezes o Theta Healing, ele vai, nesse caso, né, do download, ele vai trazer essa nova sensação para o animal e também para o tutor, porque muitas vezes ele não tem ou ele perdeu a sensação. Então, a sensação de segurança, no caso de abandono, sensação de amor, de carinho. Geralmente são animais que foram muito ou maltratados na rua mesmo, ou abandonados, né? Então, com a questão dos maus tratos, muitas vezes eles têm muito medo, então você vai pedir a sensação de segurança para que eles restaurem aquela sensação e ele saia dali da sessão já mais seguro, se sentindo mais seguro, não tão amedrontado. Muitas vezes, nossa, o que tem de casos assim de animais que têm medo de homem, então a gente não sabe qual é o histórico desse animal, né? Mas ele chega lá e geralmente a tutora mulher, então ela fala assim, olha, ele só não gosta de homem. Então é uma coisa muito estranha, porque daí a mulher ele aceita. Se ele vira um homem, ele vai ficar com medo, ele vai avançar, ele vai querer morder. E aí a gente vai, na verdade, como o animal, você não sabe o histórico dele. Então você imagina que alguma coisa, algum trauma ocorreu naquele momento da vida dele com um homem, né? Uma figura masculina. E aí você fala, A sua voz sumiu. Você imagina... voltou? Não, ficou sem voz. Deixa eu ver, peraí. Você está falando do homem e disse, você imagina que o homem e o animal... Peraí, só um pouquinho. Então, gente, é muito importante, vocês estão vendo, a relação, nós percebemos a relação que existe
do ser humano com o animal. A emoção do ser humano, do tutor, como é que ela vibra nesse animal também, né? Oi, Então, eu estava falando para eles todos a importância da sensação do tutor e do animal, né? Porque a relação é semelhante. É uma mão dupla constantemente, uma troca energética, né? E os animais, por um acaso, eles também têm a questão dos receptores. Quando você fala um animal que foi maltratado, então o receptor do amor, o receptor do respeito, o receptor da segurança, ficam também desativados? ficam desativados também, justamente por essa questão, né? Eles passaram por um trauma, vem de um histórico que muitas vezes a gente não sabe, não conhece. Então, no momento, você pode pedir ativação desses receptores, né? Por eles estarem desativados e ao mesmo tempo pede essa sensação de segurança, de acolhimento, de carinho, de ternura, para que esse animal se sinta seguro. Então, eu acho que parou no momento que eu estava falando da figura masculina, né? Que o animal sofreu um trauma, possivelmente, com a figura masculina. Então, o que a gente vai trazer é uma sensação de segurança na presença de uma figura masculina, porque em algum momento da vida daquele animal, a gente não conhece a história, mas ele sofreu um trauma por uma figura masculina e aí ele não gosta mais. Então, a gente vai fazer essa limpeza e trazer novas sensações de que é seguro ele estar na presença de uma figura masculina, etc, etc. E traz todas essas sensações e também ativa. O Gilson também ativa no tutor, pelo visto. Então, gente, você, né, ativa no tutor também, né? Ativa no tutor também, porque Tá. até por causa daquela sintonia que eu comentei, que muitas vezes o tutor também apresenta. E outra coisa interessante que acontece é que o tutor muitas vezes ele não se dá conta de que ele tinha aquela sensação. Então, por exemplo, o terapeuta ele vai perguntar para o tutor, vai acabar investigando, né? Então ele pergunta: ah, você tem essa sensação? Você já sentiu isso? Em que momento que o teu animal apresenta isso? Qual o momento do dia ou da noite, né? Então aí você acaba trazendo essa consciência para o tutor de que ele também já passou por isso. E muitas vezes ele para e fala assim: nossa, eu não tinha pensado que isso também acontece comigo, que eu já passei por isso, que eu já senti em determinada situação. Então você acaba limpando lá no tutor e pede a permissão para limpar no animal, porque como a gente está falando, o que acontece com o animal? Ele está imerso no ambiente. Então, por exemplo, se eu ficar imersa num ambiente onde todo mundo grita, onde todo mundo é nervoso, eu vou ficar nervosa, eu vou começar a gritar também, né? E o animal ele está imerso nesse ambiente. Então, um ambiente mais sutil, onde tem mais alegria, onde tem mais carinho, ele vai ficar também. E um ambiente onde o animal está submetido a pessoas com problema, com doenças, com neuroses, com ansiedade, ele vai apresentar muito essas sensações, né? Então, isso que daí a gente vai identificar e vai trabalhar. E aí você tinha comentado a respeito da sensação que a gente mais percebe nos animais hoje é a ansiedade. Ansiedade por diversas coisas. Um dos fatores é a pandemia, né, que acabou isolando as pessoas e deixando o tutor mais tempo em casa. Então, o animal ele fica com a sensação do tutor, lógico. Então, perdeu o emprego, tá na insegurança, tá com medo da própria doença, né? O animal começa a expressar isso, porque o que são as doenças se não psicossomáticas, né? Tanto para o tutor quanto para o animal. O animal vai Sim. refletir toda a sensação, tanto emocionalmente quanto no corpo físico. Então, ele inicia sendo uma, uma demonstração clínica emocional, às vezes uma mudança de comportamento, e depois, posteriormente, ele vai evoluir para uma doença física. Então, tudo isso tem que ser tratado. E essa ansiedade a gente vai tratando com o Theta Healing, faz limpezas no tutor e no animal,
para que vá aliviando. E o feedback do tutor, no mesmo dia, ele já manda uma fotinha lá do animal dormindo na cama, dormindo no sofazinho lá, bem tranquilo, porque ele já acalmou. Vai no carro já dormindo, é muito, muito interessante a reação deles. Além de tudo, eles são muito sensíveis, mais sensíveis do que a gente, porque eles não têm o preconceito que nós temos, né? Então, eles aceitam. O cachorro, ele aceita de boa. O gato, mais ainda, o gato é muito mais sensível do que o cão, né? Tanto as energias boas quanto as ruins. Mas o gato é um animal à parte. Tem que ter O uma gato live. vai ficar para a próxima live. Quem tem gato vai ter uma live especial. A Thali Rogoni está dizendo que a cadela, agora ela deve ter entendido que a cadela dela está assim, estranha, e ela e o marido estão muito ansiosos e estressados, e Ah, que a sim. cadela está cavucando todas as paredes da casa. É. Ela está expressando o que ela está vivendo, né? É Ela, impressionante isso, né? Isso eu acho fantástico. Viu, Tati? É uma boa. O Tali, agora eu não me lembro mais. É, de repente, você se inteirar mais e, quando for o chamado do seu coração, vir fazer o DNA básico. E quem já tem o básico vai ter o avançado na semana que vem. E quem tem já o básico avançado, aprofundando no digging, no último final de semana agora de março, vai ter o manifestação e abundância. Algumas pessoas acham que, mas nós já aprendemos nesses 3 primeiros cursos a manifestar. Só que no manifestação e abundância nós trabalhamos crenças mais profundas para que nós possamos realmente mudarmos e irmos para esse campo da prosperidade e da abundância. Peraí, que estão dizendo, Laura, muito interessante o assunto e a abrangência do Theta Healing na cura, inclusive dos animais. Parabéns, Carol e Sueli, por trazer temas incríveis nas lives. Para Ivani, parabéns, Carolina, muito boa live. Munira está toda felizinha em casa, só com mãozinha assim, ó. Feliz da vida com a filhinha dela. Então, eu também. Caroline, vamos fazer o seguinte: quais são as. Que tal você agora baixar uns downloads e aí todo mundo, Murira, estou sim, felicíssima. Então, baixar agora os downloads para todos que aqui estão, né? Para que todos sejam beneficiados. A VetMec, você conhece? Sim, é a minha chefe. É onde eu Que faço estágio. bonitinha! Parabéns, chefe! É onde eu faço estágio de imagem, diagnóstico por imagem. Pera só um instantinho. Tem a Carla Patrícia Lindner, perguntou: quem só tem Reiki nível 1 e 2 é indicado fazer qual dos cursos de vocês por primeiro? É, Ela acabou de terminar o curso agora, no final do ano passado. entendi. É sempre o papai dizendo parabéns, muito linda. Claro, você é suspeito. A Dora está dizendo que amou a live mesmo não tendo animal. Gente, ó, no Teta Healing tem que começar sempre pelo curso básico, DNA básico, tá? Então, vocês podem, quem tiver interesse, é só entrar no meu, ou na minha bio, aqui no Instagram, ou entra lá. Bom, entrando lá, você vai ter todas as informações, ou fala com a Carolina. Caroline. Então, Caroline, você então baixa agora os downloads, por favor? Sim, aham. É, eu gostaria de trazer a sensação do download de paz para, né, para todos, enfim, para os tutores e para os animais. E vou pedir também, se vocês me permitem, baixar a sensação de saber viver cada um as suas dores. Então, tanto o tutor quanto o animal.
Então vamos lá, a gente fecha os olhos, né? Nos concentramos agora. Concentra o pensamento no coração, cada um no seu coração, e também pensa agora, cada tutor, no seu animalzinho, que pode estar ao seu redor, pode estar deitado. Então eu vou pedir, se vocês me permitem, que eu peça para ser enviada a sensação de paz, saber viver em paz. Cada um agora vai permitir, dizendo sim para si mesmo, né, e para o animal. Eu entendo o que é viver a sensação de paz no meu dia a dia. Sim, Você diz sim. E diz sim também para o animal. Eu sei que vivendo em paz no meu dia a dia, eu consigo estabelecer todas as minhas funções de vida. sim, Eu entendo que a paz é necessária para que eu e o meu animalzinho possamos viver uma vida tranquila e em harmonia. sim, Eu entendo que a paz vinda do Criador é permitida a todas as pessoas e todos os animais. sim, Eu sei como, quando e onde sentir paz no meu dia a dia. sim, Eu sinto agora a paz entrando pelo topo da minha cabeça, distribuindo para todo o meu corpo até chegar nos meus pés. Eu entendo que eu posso viver as minhas dores e separar as dores do meu corpo, da minha mente, para o meu animal. sim, Eu entendo que é saudável que eu viva as minhas dores e que eu tenha aprendizado com essas dores e que o meu animal não precisa dividir dores e sensações nem emoções comigo. sim. Eu sei que o meu animal tem a sua trajetória e eu tenho a minha trajetória. E agora eu permito que ele siga a sua trajetória de vida conforme ele é permitido pelo seu eu superior. É em paz e harmonia, né? De preferência. Isso, em paz e harmonia. Agora, todos nós, todos vocês, dão uma respirada profunda e sintam agora essas sensações entrarem pelo topo da cabeça, distribuir pelos ombros, descer pelos braços, pelo tronco, vai descendo para as pernas, chegando até os pés. E visualiza também no cãozinho, no gatinho, né? No animalzinho que está ali junto. Gratidão. Basicamente, isso é um download, então, foram vários downloads, né? Para que nós possamos trazer essas sensações às pessoas e aos animais também. Então, dessa forma, sendo permitido pelo tutor, o animal também recebe, de acordo com aquela questão que eu comentei lá do eu superior também, né? Se o eu superior. Travou. Se o eu superior não permitir, o animal não vai receber. Pode receber, às vezes, em outra oportunidade, até quando o animalzinho está dormindo. Tinha travado, eu estava dizendo que de repente não recebe agora, mas recebe em outra oportunidade, até quando o animalzinho estiver dormindo, descansando. Isso, uhum. Exatamente. E às vezes acontece mesmo, às vezes quando a gente faz atendimentos por Skype, né, via Skype, aí o tutor já relata assim, ah, o meu cachorrinho tá aqui, ele dormiu. Às vezes tem animais que não dormem, não dormem à noite. Aí ele fala, nossa, ele já relaxou aqui do meu lado, dormiu, tá roncando. Então, no mesmo momento, ele já começa a relaxar. É muito interessante, assim, o feedback dos tutores. Olha, tem uma pessoa que eu não sei o nome, vou ler, está aqui, Ferrelme. Minha gatinha ficou rodeando a live o tempo todo, agora deitou em cima de mim, achei sensacional. Legal. Isso é importante porque tem gente que diz assim: ah, eu só quero fazer o Teta Healing com curso presencial.
Ah, sim. Vocês reparem, se até o animal ganha a energia num curso online, quanto mais um ser humano. É sensacional, gente, porque é a grande demonstração de que a energia permeia tudo. Nós não estamos nessa condição de isolamento como nós entendemos que há um isolamento, porque o que nos une realmente é a energia. A gente não precisa estar perto de alguém para sentir amor por aquela pessoa, para sentir o amor daquela pessoa. O Isso. amor, ele permeia todo o planeta. Por isso que é tão importante nós estarmos nessa sensação de paz, de amor, e sairmos da sensação de discórdia, de disputa, de competição, né? Porque a gente Então, falou, agora, por favor, se alguém quiser marcar uma consulta com você, ou até para o animalzinho, qual é a orientação que você dá para ela? pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é Klug Carol, ou também o Instagram das terapias, que é Ti Terapias, desculpe, Ti underline Terapias Integrativas. Ti se escreve com QI, underline Terapias Integrativas. Ou também pelo meu Instagram, pode entrar em contato comigo. No momento, estou fazendo atendimentos de Theta Healing, de reiki também e florais. Então, até o momento é o que eu faço para animais e para seres humanos também. E no ano que vem eu vou estar já começando a atender com medicina veterinária. Isso aí é muito bom. Então, gente, vamos nos despedindo. Agradeço a todos os presentes. Laci já deixou aí para você que muito grata, que sensação boa, que você mantém uma alta vibração de amor e alegria, né? Que bom, Então, obrigada. a todos, um grande beijo de luz e amor no coração. Gratidão, Caroline, por dispensar seu tempo e a sua energia. E Aí, gratidão, né, por todos os animaizinhos que estão permeando aí no planeta e que todos possam ser muito acolhidos e que os tutores também lembrem disso, que eles precisam respeitar os animais. Assim isso. como nós precisamos ser respeitados e respeitarmos a nós e aos outros humanos, também precisamos respeitar os animais. Beijo em todos. Não sei se tem Obrigada. algum homem aí, mas um beijo em todas, principalmente. Grande beijo, Caroline, mamãe, papai e os animaizinhos todos da casa. Amém. Obrigada. Tchau. Tchau.